Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Quando se voz, aleluia, que me guia em teu fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Vamos cantar, batendo palma, igreja, batendo palma. Que amigo és, eu vivo na vontade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão Tua vontade me seguirá, Senhor.
sentar, irmãos. Boa noite. Boa noite. Nós vamos ler hoje o livro de Atos dos Apóstolos. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, seja bem-vindo, e que através dessa palavra Deus desperte o poder dele dentro de você. Aqui está frio, mas como eu estou quente, quando eu coloco o óculos, ele fica embaçado. O poder de Deus aqui é muito forte. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 9, diz assim: e saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Por meio de quem, igreja? Parecia-lhe antes uma visão. Olha só, Pedro, ele estava na prisão, Pedro estava encarcerado, e de repente aparece lá na prisão, de repente aparece lá na cadeia, um anjo. E quando ele avista, quando ele olha o anjo, ele se espanta, e é como se ele estivesse vendo uma visão, é como se aquilo não fosse algo real. É como você ou eu ou um de nós disséssemos assim: olha, me belisca aqui para ver se o que está acontecendo é real, é verdadeiro. Ele estava na prisão, estava lá dentro, daqui a pouco aparece um anjo. Deus esses dias tem me falado muito a respeito de anjo. Eu tenho estudado, eu estou estudando sobre os anjos, e eu acredito que Deus vai fazer com que algum anjo dele vá aparecer na nossa vida nos próximos dias. Tem alguém para dizer amém aqui ou não? Tem alguém para celebrar aqui ou não tem, hein? E esse anjo vai criar uma conexão poderosa entre você e aquilo que você deseja receber, entre você e aquilo que você espera que Deus coloque nas suas mãos. Tem alguém para dizer amém aqui na igreja? Ou você não acredita nisso? É isso mesmo, tem que acreditar mesmo, filho. E você vai olhar e você vai dizer assim: caramba, me belisca aqui, ó, porque parece que o que está acontecendo não é uma realidade, parece que é uma visão, parece que é um sonho, mas vai ser Deus trabalhando por intermédio do anjo para você chegar onde você gostaria de chegar, para você receber aquilo que você gostaria de receber. Posso ouvir um glória a Deus, gente? Ele disse: olha, antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante dele o anjo se apartou dele. Olha só, ele estava na cadeia, estava na prisão, a prisão era muito bem cuidada, mas Deus mandou o anjo foi diante, o anjo foi na frente, as portas foram se abrindo automaticamente, ele não teve que fazer nenhum tipo de força. E às vezes nós vemos crentes, às vezes nós vemos pessoas fazendo força para chegar aonde gostariam de chegar, forçando a barra. Às vezes nós vemos pessoas tentando usar dos seus recursos ou das suas artimanhas para tomarem posse daquilo que elas gostariam de tomar posse, quando na realidade nada disso é preciso. Nada disso é preciso.
Ah, bispo, mas eu tenho os meus recursos. Ah, bispo, mas eu tenho os meus contatos. Ah, bispo, mas eu tenho, sei lá, a minha inteligência. Ah, bispo, mas eu tenho meu doutorado, eu tenho meu diploma. Ah, bispo, mas eu tenho meu conhecimento. Ótimo, perfeito. Ah, mas eu tenho os meus dons. Maravilha. Só que quando o anjo do Senhor vai na nossa frente, quando o anjo de Deus vai adiante de nós, não é preciso que se faça nenhum tipo de estardalhaço, não é preciso que você se mate, não é preciso que você meta os pés pelas mãos, não, ele vai e as coisas vão fluindo, as coisas vão acontecendo, as coisas vão dando certo. Posso ouvir um amém, gente? Amém. Portas vão se abrindo automaticamente, e foi o que aconteceu. Ele foi na frente de Pedro, sem que ninguém percebesse, ele foi abrindo as portas. Quando Pedro estava do lado de fora, já livre da prisão, então o anjo se afastou, então o anjo se apartou dele, mas ele já estava do lado de fora, e não teve ali nenhum estardalhaço. E aí continua dizendo assim no versículo, qual versículo? 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o que, igreja? O seu anjo, e o que, igreja? E me livrou do que, igreja? Da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo. Houve ali um grande fala, gente. E eu acredito que Deus estará enviando o anjo dele adiante de você, justamente para fazer com que você e a sua casa, você e a sua família sejam livres também de laços que talvez o diabo esteja criando, que nem sequer você está sabendo. Mas como Deus, ele vê todas as coisas, então como você é crente de oração, você congrega, você está na igreja, você não falta na quarta-feira, você não falta no domingo, você está jejuando, você está orando, você está dizimando, você está ofertando, como você está servindo a Deus, então Ele se encarrega de mandar o anjo diante de você e fazer cair por terra tudo aquilo que estava planejado contra a sua vida. Tudo isso. Tem alguém para dizer amém aqui ou não tem? Estão morrendo por acaso? Tem alguém para dizer glória a Deus aqui ou não tem? E aí na internet também, coloca um amém aí nos comentários, coloca um glória a Deus aí nos comentários, porque Deus está mandando os anjos dele desarmarem laços que haviam sido armados, feitos para querer prejudicar você e toda a sua família. Você não estava nem sabendo, mas Deus está dando livramento para você. É que a gente não sabe, mas muitas vezes Deus mandou um anjo na nossa vida, muitas vezes Deus mandou um anjo diante de nós para nos dar um livramento de coisas que nós nem sequer sabíamos. Quando o seu carro não ligou, quando o seu carro não pegou, quando você achou estranho, achou esquisito o seu carro que sempre ligou, sempre pegou, do nada não ligar, não pegar, irmã, isso aí foi um livramento que Deus estava dando para você de alguma coisa que o diabo estava preparando para a tua vida. Quando você atrasou, quando você perdeu um ônibus, quando você perdeu a condução, quando aconteceu um imprevisto, isso aí foi Deus te dando um livramento de alguma coisa que o diabo já estava planejando contra a tua vida. Eu não sei se você já teve algum pressentimento em algum momento de que alguma coisa ruim iria acontecer na tua vida contigo, ou com algum dos teus familiares, ou acordado ou sonhando. Já teve algum pressentimento assim, sim ou não? Quem já teve algum pressentimento de que alguma coisa ruim iria acontecer, ou acordado ou em sonho? Quem já teve? E por que não aconteceu? Porque Deus mandou um anjo e te deu livramento, e o mal não prosperou contra a tua vida. Mas porque nós estamos aqui na casa de Deus, orando, buscando, jejuando,
No que depende de nós, não tem frio, não tem calor, não tem tempo ruim, não tem luta, não tem dificuldade, não tem deserto. No que depende de nós, estamos aqui firmes e fortes. Então ele continua dizendo no versículo 12: considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, como é que fala essa palavra aí, Brasil? Cognominado, essa daquele caprichou, hein? Cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. O que as pessoas faziam, gente? Eles congregavam e eles o quê? Qual é o problema de muita gente hoje em dia? Elas não querem o quê? Não, orar até oram, e até quer que a gente ore pela vida dela, mas muita gente hoje, infelizmente, não quer o quê? Congregar, não quer vir na igreja. Estávamos em reunião ainda há pouco, conversando com alguns colaboradores, e a gente falava sobre isso. Tem gente que diz: não vem, por quê? Por que eu não venho? Por que você não vem? Porque é longe. Porque às vezes eu estou cansado. Porque às vezes eu não tenho ânimo. Porque às vezes isso, porque às vezes aquilo, e vai deixando aquilo que é importante de lado. Assistir a live na internet, o culto na internet é bom, ótimo, te ajuda, te fortalece, mas nada melhor do que estarmos juntos e reunidos na casa de quem? De Deus, aqui juntos. Daqui a pouco eu vou chamar vocês, todos vocês aqui na frente, vamos chegar as cadeiras para trás e vamos dar as mãos, porque não tem coisa melhor do que estarmos juntos, unidos. Então, ele disse lá, no versículo 13 agora, quando ele bateu ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhes disseram: está louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, o que eles falaram, gente? É o seu anjo. Porque eles não conseguiam acreditar, eles não conseguiam assimilar que o anjo do Senhor havia ido até lá para libertar Pedro da prisão. Eles não conseguiam assimilar isso. E é o que vai acontecer daqui a uns dias. Muita gente, ao olhar para a tua vida, não vai conseguir assimilar coisas poderosas e maravilhosas que estarão acontecendo. Tem gente que está ao seu redor que não vai entender. Tem gente que está ao seu lado que vai dizer assim: ela deve estar maluca, ela deve estar sonhando. Eles olharam para ela e disseram assim: não, isso aí deve ser o seu anjo. E aí lá no versículo 16 diz: entretanto Pedro continuava o que, gente? Batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram o que? Atônitos, ficaram espantados. Eu estou para dizer para você que muita gente ainda vai ficar espantada, atônita com o que Deus vai fazer na tua vida, na tua casa, na tua família. É que vocês estão mortos, vocês morreram e não sabem ainda, hein? Bate palma com força, gente. Parecendo aquela rainha do pânico que ficava assim, hein? Pelo amor de Deus, rapaz. Você tem que celebrar com fé, porque o que eu estou anunciando para vocês, o que eu estou dizendo para vocês é o que Deus vai fazer acontecer nos próximos dias. Tem gente que vai ficar de boca aberta.
Caramba! E aí diz no 17: ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo retirou-se para o outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justificadas. Ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Então ele chamou o pessoal, os soldados, e começou a questioná-los: vem cá, e aí? O que foi? O que aconteceu? Não, vocês precisam me dar uma explicação de como ele saiu da prisão sem que vocês o vissem. E eles diziam: olha, infelizmente nós não temos o que falar, nós não temos o que explicar, porque nem nós sabemos o que aconteceu. E quando o anjo do Senhor vier para te socorrer, quando o anjo do Senhor vier para te livrar, quando o anjo do Senhor vier para trazer a conexão que você está precisando para que a história da sua vida venha mudar, muitas pessoas do lado de fora vão ficar sem entender absolutamente nada. Mas ela não tinha condições, mas ele não tinha condições, ela não tinha dinheiro, ele não tinha dinheiro, mas ela não tinha recurso. Como é que ela fez? Como é que ele fez? De onde foi que ela tirou? E é aí que alguns irmãos começam a pensar que nós estamos trabalhando na coisa errada. Por quê? Porque eles não entendem e não entenderão que será o próprio Deus que vai agir com poder na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Posso ouvir um amém, gente? Eles vão olhar e eles não vão entender, eles vão querer saber, vão chamar outra, vão fuxicar, vão fofocar, vão interrogar. Não tem explicação, não tem. Ela simplesmente saiu do final da fila e passou para o começo da fila. Ela simplesmente saiu lá de trás e foi lá para frente. Deus simplesmente tirou ela do pó, Deus simplesmente tirou ela do chão, do piso, e decidiu honrar a cabeça dela, a vida dela diante dos seus inimigos. Então nós vamos orar agora de mãos dadas, e nós vamos pedir para Deus mandar o anjo. Fica de pé, por favor. Empurra as cadeiras para trás, essas filas aqui para trás, e venham todos aqui na frente. Deus vai mandar um anjo aí onde você está, e ele vai te socorrer. Ore comigo todos os dias às 9 horas da noite pelo YouTube, e Deus vai te socorrer, Deus vai te livrar. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.